Mês de maio é o mês da família, mês que a Igreja Batista, a denominação batista, busca trazer uma ênfase nessa instituição sagrada, essa instituição feita por Deus e que tem sofrido ao longo da sua história ataques contínuos e especificamente nos últimos anos, nas últimas décadas, ataques, além de contínuos, ataques que têm dado muito certo. Então eu queria antes de iniciar a nossa reflexão desta manhã, convidar a você a orar pela sua família. Nós vamos orar, colocar diante de Deus a minha casa. Pouca coisa vai adiantar você ter sucesso no trabalho, na sociedade, até mesmo um sucesso pessoal, se esse sucesso ele não for compartilhado dentro da sua casa, se seus filhos não forem filhos de sucesso, se o seu casamento não for um casamento de sucesso, talvez os outros sucessos vão ser apenas um paliativo, alguma coisa para você ocupar a sua mente como uma espécie até de desculpa. Então vamos orar pela família, pela sua família. Mas eu queria também que você pudesse incluir nessa oração alguma família que você conheça. Quem sabe o seu vizinho, que mora no apartamento de cima, ou do lado, da casa do lado, do bairro, da rua do lado, ou então, quem sabe, um parente seu, no outro estado. Pessoas que estão, quem sabe, pensando em se divorciar hoje, achando que não vai dar mais, que acabou. Vamos orar pelas famílias. Feche os seus olhos aí. Dar aqui alguns minutos, 2 ou 3 minutos, para você orar pela sua família e por alguma família que você conheça, que esteja passando por dificuldade. Deus, nós estamos aqui na Tua casa, reunidos entre irmãos, ó Deus, diante da Tua presença, para agora, ó Deus, de uma forma especial, pedir por nossa família, ó Deus. Deus, nós sabemos que os dias são maus, e que os desafios, ó Deus, têm sido cada vez maiores, ó Deus, para ter uma família na Tua presença, uma família sólida, saudável. Temos, ó Deus, ouvido, temos conhecido histórias, ó Deus, cada vez mais estarrecedoras, ó Deus, de pais matando filhos, ó Deus, enteados,
Pai, nada diferente do que a Tua palavra já nos tinha orientado. Mas Deus, quando nós começamos a perceber essas coisas se aproximando, não somente na mídia, mas chegando a família do lado, alguns parentes próximos, ó Deus. Ó Deus, e até alguns de nós, ó Deus, passando por grandes lutas dentro de casa, ó Deus. Filhos envolvidos com drogas, ó Pai. Pornografia, vícios. Pai, quando nós começamos a perceber que o divórcio está sondando os nossos lares, Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia da nossa família, Deus, das famílias da nossa igreja. Deus, nos mantenha alerta, ó Deus. Abra os nossos olhos e ouvidos, ó Deus, e não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Espírito Santo de Deus, clamamos por aquelas famílias, quem sabe que estão em casa, ó Deus, já perderam a alegria de estar na Tua casa, ó Deus, não sente mais a felicidade do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ó Deus, perderam a empolgação, esfriaram na fé. Espírito Santo de Deus, sabemos que há uma pandemia, sabemos que há limitadores, ó Deus, mas Pai, também existem outros recursos, para que eles estejam na Tua presença, como um culto doméstico, que a pandemia não impediu o culto doméstico, Pai, clamamos pelo poder que há no nome de Jesus, aviva, restaura, traga saúde, ó Deus, e sobretudo saúde espiritual para as nossas famílias. Afinal, Deus, a própria Constituição nos diz, nos assegura que a família é a base da sociedade. Temos visto uma sociedade tão complicada, Deus, que possivelmente é reflexo dessa família complicada. Ajuda-nos, ó Deus, aqueles que estão buscando a Tua presença, ajuda-nos, ó Deus, por meio da nossa família, ó Deus, a dar exemplos, a mostrar ao mundo, ó Deus, que vale a pena sim manter uma família com compromisso, com responsabilidade, com espiritualidade, em busca da Tua face, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a manter a nossa família. Sabemos que não existe família perfeita, mas diante do Senhor, diante da Tua face, da busca constante da Tua presença, ó Deus, nós vamos vencer esse tempo, e vamos ter toda a autoridade, baseada na Tua palavra, e especificamente na fala de Josué, que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, guarda-nos, orienta-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha. Deus seja louvado pelas nossas famílias. Essa semana a gente fez aqui o recarga, né? A recarga voltado para a família, e tivemos orando aqui durante 5 dias, aqui todas as noites pela família, e eu tive uma experiência bem interessante, vou usar essa expressão, quando fui ali no Cruzeiro Center, eu acho, é o nome, Cruzeiro Center, né? Fui no Cruzeiro Center, e passando por ali tem um comérciozinho, um cidadão conversando com outro, assim, falando alto. Ele falou assim, olha, eu não quero saber da minha família. Assim, mas foi uma expressão tão de, né, raiva até. Eu quero distância da minha família. Eu falei, meu Deus do céu, a gente tem que orar mesmo pela família, né? Ao ponto de uma pessoa, não sei qual é o problema, não sei o que a família fez, o que ele fez para aquela família, mas ele usou essa expressão em alto, com raiva. Não quero saber da minha família.
forte, né? Eu saí dali orando, intercedendo pelo aquele homem, falei, Senhor, tenha misericórdia dele, a família é coisa tão maravilhosa, né? O nosso núcleo de paz, que a gente está cheio de problema no trabalho, chega em casa, a família nos abraça, a gente está ali, e aquele homem, Deus tenha misericórdia dele. Abre a sua Bíblia aí em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos meditar aqui na história de uma família. Enquanto você abre sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4, eu queria também aqui deixar aqui um clamor a vocês. Ore pelo pastor Valdir, viu, gente? Nosso missionário de Combinados, ele está com Covid, está bem, né? Trouxemos ele para aqui, para Brasília, ele está na casa aqui no Gama, na casa do filho dele, está bem, né? Raquel, irmã Raquel está bem, irmã Elinha também, mas a gente sabe que esse vírus ele é um pouco traiçoeiro, né? A gente tem que ficar de olho ali, então ore pelo pastor Valdir, ore pelo pastor Guilherme também. Pastor Guilherme aí teve um contato aí, né, com a Paula, pessoal com Covid, aí falei, pastorzão, fica em casa hoje, né, descansa. Pastorzão, segura a onda aí, em nome de Jesus, não pegou nada não. A Paula começou a sentir algumas coisas, garganta e tal, e aí parece que hoje ia fazer o exame. Nós vamos orar pela família do pastor Guilherme, bênção nessa igreja, em nome de Jesus não vai ser nada. Parece que tem mais alguma pessoa com Covid aqui na igreja. Alguém? Nilton, Vânia, muito bem, obrigado. Vânia e Milson também com Covid, aí mandou mensagem ontem, vamos orar aí. Vânia e Milson. Também parece que a Ingrid também testou positivo, esposa do Neto. Não tenho certeza, mas quase certeza que ela testou positivo. Aí vamos orar, de qualquer forma, vamos orar pela Ingrid, família do Neto toda, a família do Milson, da Vânia, família do pastor Guilherme e família do pastor Valdir. Abriu sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 em diante, nós vamos ler o texto. Você assentado como está, que diz assim: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse a um moço: leve-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abardou sua jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio um homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para se a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me mostrou e não me revelou. Disse ela: perdi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganaste? Disse eu que não me enganaste? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai, e encontrareis alguém, não Saúl,
Se alguém o saudar, não lhe responda. Põe o seu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele nem voz e nem sentido. E voltou a encostar-se sobre ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino já estava morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles e orou. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre a mão dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a aplicar essa palavra aos nossos corações, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender alguns mistérios, ó Deus, algumas coisas que o Senhor quer nos mostrar, ó Deus, por meio desse texto. Pedimos, Deus, dependemos do Senhor, da Tua instrumentalidade, por meio do Teu Espírito que já está aqui, ó Deus, está em nós, para nos iluminar a mente, ó Deus. Entendermos, ó Deus, o que o Senhor quer nos transmitir nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é o texto do profeta Eliseu, a história do profeta Eliseu. Eliseu, homem de Deus, um homem que está vivendo um momento muito significativo no seu ministério. Eliseu, um pouquinho antes, se você conhece o texto completo, e vamos relembrar aqui, ele passava por ali sempre, e aquela mulher, essa mulher, mãe desse menino, olha Eliseu e fala para o seu marido: olha, esse ali é um homem de Deus, vamos ajudá-lo. Então, constrói um quartinho para Eliseu, e Eliseu, sempre que passa por ali, fica naquele quartinho. É uma mulher generosa, a mãe desse menino, uma família rica, e ajuda Eliseu diante da sua missão, diante do seu trabalho. Sempre que ele passava por ali, ele ficava naquela casa, acolhida por essa família. Então Eliseu, de repente, em algum momento, olha para aquela mulher e fala para o seu moço, seu discípulo, Geazi: olha, vai lá e pergunta a ela se ela está precisando de alguma coisa, que eu, como homem de Deus, quero orar por ela. E aí, Geazi vai lá e pergunta a ela. Então, vê que ela não estava precisando nada, a mulher é rica, não, estou tranquila. Mas o homem de Deus falou assim: olha, eu vou orar e você vai ter um filho. Dentro de 1 ano você vai ter um filho. Aquela mulher fica feliz porque o seu marido era já de uma certa idade, ela não podia ter filhos, muito provavelmente estéril. E aquela mulher passa, depois de 1 ano, ela tem um bebê. E aí entra logo em seguida nessa história que acabamos de ler, esse menino cresce. O texto que nós começamos a ler, a partir do versículo 18, diz: crescendo o filho. Esse filho cresce. E quando esse filho cresce, acontece tudo isso que nós vimos. Ele passa mal, morre, manda chamar o profeta manda o discípulo vai lá e não consegue resolver, o profeta vem e resolve o problema. Eu queria pensar com vocês nessa manhã, famílias em apuro, é o tema da nossa reflexão dessa manhã. Parece que existe em alguns a concepção de uma família
tão protegida por Deus, ao ponto de que nada vai nos acontecer de errado. Que a família de um crente não passa por dificuldades. Uma mulher generosa, uma mulher que abençoa um profeta, não poderia passar por isso. E até essa crise está aqui dentro desse texto. Porque ela chega para o profeta e fala assim, olha, mas eu não te pedi filho, não precisava estar passando por isso tudo. E isso está no nosso inconsciente, e às vezes até mesmo no consciente nosso, achando que uma crise ou uma imperfeição não pode chegar na nossa casa. Quando nós percebemos algo de diferente acontecendo na vida de um cristão, a gente, algumas vezes, entra em parafusos. Fala assim, mas como é que isso pode acontecer na minha casa? Como é que um acidente pode acontecer no meu carro? Como é que um filho meu pode passar mal? Está aqui. Famílias imperfeitas. Sabemos que não existe família perfeita. Isso é um mito, cara. Isso é uma criação humana. Nossa, acreditar que uma vez nós estarmos na igreja, tudo vai correr bem. Permita-me citar como exemplo o Nonato. O Nonato semana passada foi fazer uma viagem missionária, abençoar uma congregação, levar a palavra de Deus lá, pregar. No meio do caminho, um acidente, um carro, né, Nonato? Um animal pula, bate no carro dele, causou um transtorno, está com o carro reserva, mas está íntegro, em nome de Jesus, bem, foi bênção lá, em nome de Jesus. Mas acidentes acontecem. Só para vocês terem uma ideia, minha esposa bateu com o carro 2 vezes semana passada. Eu falo rindo assim, porque ela vai me matar quando eu chegar em casa. Acontece, gente. Mas aí a mente nossa, às vezes, fraca, ou então não estão num momento muito bom com Deus, ou sei lá, entra em crise, vou sair da igreja. Gente, que tragédia que aconteceu aqui na vida dessa mulher, dessa família. Famílias imperfeitas, famílias em apuro, que pode perfeitamente, igreja do Senhor Jesus Cristo, por mais que nós tentamos pregar um evangelho triunfante, um evangelho blindado, um pseudo-evangelho, porque o próprio Jesus, o autor do evangelho, morreu numa cruz, passou por dificuldades, foi abandonado pelos seus amigos, não tem essa vida de blindada não, gente, não tem. E nós temos visto muitas famílias passando por dificuldades aí, diante dessa pandemia, pessoas morrendo e algumas famílias em crise. Primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês aqui nessa manhã, nessa reflexão de uma família em apuro, é exatamente isso que eu acabei de dizer, que os problemas, eles ocorrem dentro da nossa casa, eles podem ocorrer dentro da nossa casa sim, gente. Problemas e doenças, as doenças elas não dão em postes, dão em gente. E esse menino aqui sai para a colheita lá com seu pai e de repente ele começa, minha cabeça, alguns estudiosos vão dizer que provavelmente uma insolação. O menino estava lá capinando, ou colhendo, ou fazendo alguma coisa lá, e de repente o sol muito forte, ele começa a passar mal, e ele grita, minha cabeça. Problemas acontecem, igreja. Pararmos de, segundo algumas teologias que nós estamos vendo por aí, de até mesmo culpar Deus. Alguém já ensinou aí a você determinar para Deus, eu não aceito isso. E aí isso entra para a nossa cabeça, porque quando o nosso filho adoece, a gente entra nessa neura e vai brigar com Deus, fala assim, Deus, não aceito isso. Por que não aceita isso? O seu filho não pode passar por um problema na escola? O seu filho ele não pode ter alguma dificuldade em algum lugar? Aonde isso? Que garantia é essa que nós estamos desenvolvendo? Está aqui ele gritando, ai minha cabeça. Igreja,
Primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é que os problemas da família existem, de fato. E os problemas, quando eles aparecem, podem estar revelando simplesmente, ou, vou usar uma frase aqui melhor. Os problemas, quando ele aparece, os sintomas, quando aparecem, eles estão querendo revelar algo mais profundo. Ou podem estar querendo revelar algo mais profundo. Uma dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Pode ser um problema de postura. Pode ser um problema de uma alimentação ruim. Pode ser um problema no fígado. Pode ser um monte de coisa. E aí dói a cabeça, dá o sintoma. Um problema numa família, de um filho desajustado, de um marido que a gente precisa parar e pensar o que está acontecendo. Pode ter algo mais ali que está surgindo aquele problema em decorrência de algo mais profundo. E eu queria pensar com vocês aqui, rapidamente, nesses instantes que nós temos, que muito provavelmente essa família estava vivendo algo, no mínimo, esquisito. Por quê? Esse menino não fala assim, ai, minha cabeça, pai, eu estou passando mal, pai, eu preciso que o senhor me leve no médico, não estou legal, está doendo. E esse pai, ele olha para o menino doente, sofrendo, quem sabe chorando, e fala assim, ó, leva lá para a mãe dele. A transferência que acontece dentro das nossas famílias, ó, não tenho tempo para resolver esse problema desse menino, não. Ele não está saindo bem no colégio, manda para a explicadora. O comportamento dele não está legal, leva lá para o pastor, a ele. A gente começa a terceirizar os problemas familiares. Isso, segundo o texto, nós tentamos inferir, ao ler o texto, por conta dessa terceirização dos problemas da família. A família moderna tem feito isso com muita insistência. Leva para sua mãe. A mãe fala assim, ó, não, leva para o educador. O educador fala assim, olha, é melhor levar esse menino para o psicólogo. O psicólogo vai falar assim, não, leva para o psiquiatra. O psiquiatra fala, vamos enterrar lá. Um vai passando para o outro e não vai tomando... por que está doendo aí, meu filho? E aí o pai manda o moço, o seu empregado, levar para a mãe, e a mãe, não sei, não dá para a gente avaliar muito o que passava pela cabeça dessa mulher, mas ela pega a criança, põe no colo ali, sobre o seu joelho, e a criança fica ali passando mal até meio-dia e morre. Talvez uma leitura mais agressiva aqui, mais crítica, a gente vai falar assim, essa mãe foi negligente, cara. Por que não pegou essa criança e já correu para resolver o problema? Por que ficar com uma criança passando mal no colo ali, até meio-dia, até a vir era óbito? A gente começa a perceber que, alguns momentos, à luz do texto, alguns problemas nós pegamos no colo e não resolvemos. E ele acaba morrendo na nossa mão. Porque não tomamos atitudes rápidas. Alguns transferem, leva lá para o outro. Outros pegam o problema, em vez de resolver, fica ali segurando o problema, dando carinho para o problema, colinho de problema. Igreja, ela segura o menino, e esse menino, passando mal, falece nos seus braços. E aí, então, depois que tem mais jeito, morreu, ela acorda e vai buscar uma solução, tentar arrumar uma solução. E vai até, na época, os especialistas, Eliseu, se arruma o jumento lá, o seu carro, hoje, e vai para trás do profeta. O profeta, de longe, a observa e manda o moço até ela e pergunta, e aí, rapaz? E aqui, nesse momento, no versículo 26, está
a essência desse texto. Tá? Talvez aqui uma das perguntas mais poderosas que nós precisamos fazer, quem sabe todas as manhãs. O profeta manda Geazi até a mulher e fala assim: e aí, vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? O profeta está falando assim: olha, e aí, como é que vai a sua família? Esse encontro de Geazi com aquela mulher deveria ser um nosso momento reflexivo, não somente no mês de maio, mas quem sabe no final de cada mês, ou então de cada dia. Vai bem comigo? Eu estou bem? Minha esposa está bem? Os meus filhos estão bem? Uma família em apuro é essa família que não consegue fazer essa avaliação da sua própria casa. Precisa alguém vir de fora e perguntar, e a resposta dela é: está tudo bem. É uma resposta que nós damos para a sociedade em falar que, não, minha família, rapaz, a família pastoral é show. Vai tudo bem lá em casa. Tem problema com as minhas filhas, minha esposa está ok, eu estou tranquilo. Uma resposta que nós falamos, e quem sabe de uma forma ou muito rápida, e até hoje a gente faz isso, as pessoas perguntam: e aí, tudo bem? Tudo bem. Aí o outro que já conhece sabe que está tudo bem mesmo, cara. Aí, né? A gente poderia quebrar um pouco esse tudo bem socialmente aceito, e ser um pouco mais sincero nas nossas respostas. Uma vez, uma irmã aqui nesse corredor, aqui, tem alguns anos isso atrás, eu não lembro exatamente o que eu estava passando, mas eu não estava bem. Não sei se era dor de cabeça, se era algum problema na família, eu não estava bem. E ela me perguntou: e aí, pastor, tudo bem? Eu falei: não. Ela fez assim: não perguntou? Não estou bem. Mas as pessoas não querem receber essa resposta. E a gente mesmo não quer dar essa resposta. Como é que está a sua família? Está bem. Será que está bem mesmo? Será que essa dor de cabeça do seu filho não está te sinalizando alguma coisa? Será que esse marido que não conversa contigo não está sinalizando algo? Será que essa mãe que demora a resolver algumas coisas, que tudo bem é esse? Uma falta de uma avaliação e um diagnóstico preciso só agrava mais ainda o problema. Se ela não estivesse diante de um homem de Deus que sabe o que está no coração, que Deus mostra, se ela não estivesse diante de um homem de Deus que não desiste das pessoas, fala: está tudo bem? Ok, então, bem. Vou nem orar por você, está tudo bem? Né? A gente precisa criar um espaço dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa rede de amizade, onde nós podemos abrir o nosso coração e falar assim: olha, não está bem comigo, eu não estou bem, eu não dormi bem essa noite, olha, eu estou tendo dificuldade com o desempenho do meu filho no colégio, não está bem, isso está tirando meu sono, olha, não estou bem, eu fui fazer uns exames aí, algumas taxas estão, não estou bem. Abrir o seu coração e dizer o que está acontecendo contigo. Essa mulher vai revelar uma família em apuro, de um marido, quem sabe, no mínimo indiferente, onde transfere a responsabilidade para a mãe. Esse texto vai nos mostrar um filho que está dando problema. Esse texto vai nos mostrar uma mãe que tenta falsear a sua situação. Famílias em apuro. Talvez seja o caso de alguém que está aí nos assistindo pela internet. Talvez seja o caso de alguém que está aqui nessa manhã. E você chegar diante de Deus, ou do homem de Deus, especificamente, mais precisamente, diante de Deus, e falar assim: Deus, só, não está bem, cara.
eu não estou bem. Eu ando nervoso demais. O Senhor sabe que as minhas finanças não estão caminhando muito bem. Deus, eu estou precisando de alguma solução para um problema que está lá em casa. Eu e minha esposa, há muito tempo a gente não tem mais um relacionamento saudável. Deus, há muito tempo eu não tenho uma conversa franca com meus filhos. Não está bem. E aí, diante desse diagnóstico preciso e verdadeiro, você vai até o profeta. E foi isso que ela fez. Ela não falou com Geazi, talvez ela não tivesse muita intimidade com o discípulo de Eliseu, e resolveu então mentir ali para o discípulo de Eliseu, mas o fato é, quando ela chega diante do profeta, do homem de Deus, ela abre o seu coração, ela externa a sua dificuldade, e Eliseu, talvez ali para ensinar ao seu profeta, fala assim: olha, pega lá meu bordão e vai até o menino e bota sobre ele para que ele fique curado. E Geazi foi lá na casa, botou o bordão e não resolveu nada. Famílias em apuros são famílias que em alguns momentos tentam uma religiosidade que não funciona. Não sei aqui que se faltou fé em Geazi, eu não sei se Geazi botou fé no bordão e não em Deus, o fato é que não funcionou. E as famílias em apuros, elas vivem esse contexto de uma religiosidade, uma oração que clama e que busca e que vai no monte, faz campanha, em jejum, e bota um copo d'água e a coisa não funciona. Famílias em apuros passam por fracassos espirituais também. E aí a gente começa a entender por que algumas vezes a gente ora para um filho doente e ele não se cura. Por que às vezes a gente ora por um casamento que não está indo bem e a coisa não acontece. Talvez o método, talvez o problema está na fé no método e não em Deus. Eliseu, então, quando vê que o método usado do bordão não dá certo, Geazi olha e fala assim: olha, chefe, o bordão falhou dessa vez. A campanha de 7 dias na fogueira santa não deu certo. O sal que o senhor mandou jogar lá também não deu, e o óleo que eu passei também não foi, e não deu certo o negócio. O que eu faço? Então, Eliseu chama a responsabilidade para si, e é o que eu quero encerrar a nossa reflexão. Eliseu, como um homem de Deus, e um homem com uma intimidade com Deus, de algo sobrenatural, ele entra naquele quarto, ele fecha a porta, e você vai ver isso a partir do versículo 32. Eliseu se depara com aquela cena fúnebre, e ele chama para si a responsabilidade, e não delega mais, e não manda mais para profissionais, não busca, quem sabe, a orientação de um técnico, de um especialista. Ele fala assim: olha, eu vou fechar essa porta aqui e vou buscar a Deus. Famílias em apuros, famílias imperfeitas como a minha e como muito provavelmente a sua, necessita de pessoas que fazem como Eliseu e batem no peito e falam assim: olha, eu vou lá diante de Deus e vou buscar a solução para o problema da minha casa. E ele fecha a porta, dizendo: agora sou eu, o meu problema e Deus. Talvez o grande desafio nosso seja esse: a gente está com essa porta aberta, deixando possibilidades para ter outras possibilidades, de pessoas entrarem ali e nos ajudar. Não, olha só, Jesus disse isso:
Fecha a porta do teu quarto, cara. Entra lá e fala com Deus em secreto, se derrama diante de Deus. E foi isso que Eliseu fez. Ele chama a responsabilidade para si. Igreja, nós vamos enfrentar muitas dificuldades enquanto estivermos aqui, seja ela no âmbito pessoal, conjugal ou familiar. Vamos enfrentar. Você ter a disposição e a inclinação de fazer como Eliseu. Entrou para o quarto, fechou a porta e entrou numa batalha espiritual entre o problema dele e Deus. Deitou sobre o menino, botou a sua boca na boca do menino, orou, desceu a casa, subiu, voltou, buscou, perseverou, lutou em oração. Talvez o desafio para resolvermos os problemas da nossa casa, eles encontram aqui, nesses últimos versículos, a partir do versículo 32, até o versículo 5, Eliseu persevera, Eliseu luta em oração, assim como Jacó lá no Val de Jaboque. Eu quero a minha bênção, eu não vou largar esse anjo até ele me abençoar, porque eu preciso de ver o meu filho novamente vivo, eu preciso dessa alma restaurada. E clamar ali diante de Deus, e diz o texto que Eliseu busca a Deus, ora ao Senhor. Versículo 33 diz: entrou ele, fechou a porta e orou ao Senhor. Orou ao Senhor, se deitou sobre o menino, rodou sobre a casa, orou ao Senhor. Alguns vão dizer que ele fez a respiração boca a boca, ele fez massagem sobre o corpo do menino, ele tentou de todas as formas, ele não desistiu, ele não transferiu, ele não foi indiferente, ele não ficou ali, Igreja, diante dessa perseverança de Eliseu, Deus traz a vida daquele jovem novamente. O menino abriu os olhos. Versículo 36, ele chama Geazi, chama a sunamita e restitui o seu filho. Aquela mulher se prostra aos pés de Eliseu, se inclina sobre a terra, tomou o seu filho e saiu. Famílias dessa igreja, minha família, nossa família, exemplo de que Deus, a nossa oração em Deus, a nossa perseverança em buscar a Deus e não abrir mão daquele que está doente e até mesmo daquele que está morto espiritualmente. Orar. E sabe entrar no quarto do seu filho, da sua filha, enquanto eles dormem, impor as mãos sobre eles. Orar, orar e orar. Ele é o maior bem que você possui. Seus filhos é a herança do Senhor. Buscar a Deus com toda a intensidade. Clamarmos a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Pedimos que Deus mude o quadro da nossa casa, da nossa família, do nosso cônjuge, e restitua a vida, restitua a alegria. Imagina aquela mãe recebendo seu filho de volta, a alegria daquele lar. Nessa manhã eu gostaria de deixar contigo esse desafio. Não se espante, não entre em crise, achando que, quem sabe, é algo que está acontecendo com você e só está acontecendo com você. Não.
A Bíblia mostra pessoas passando por dificuldade. Mas o grande ensinamento que eu gostaria de deixar para você e para a gente encerrar a nossa reflexão: chame a responsabilidade para si e ore pela sua casa. Talvez a esposa não está muito bem, não está forte espiritualmente, e seja o marido, quem sabe um membro da sua família. Assuma essa responsabilidade de entrar na porta, entrar no seu quarto e fechar a porta e orar pela sua família. E não desistir da sua família, e não sair lá de dentro daquele quarto até você ver o milagre de Deus acontecer na sua casa, na sua família. Não fique com esses diagnósticos falsos que nós costumamos dar para nós mesmos e para as outras pessoas. Coloque diante de Deus, se porventura você está passando por alguma luta. Queria convidar a você a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos orar mais uma vez pelas nossas famílias. Interceder pela nossa casa. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos, ó Pai, como intercessores da nossa casa, ó Deus. Deus, nós não vamos terceirizar os problemas que aparecem na nossa casa, ó Deus. Deus, nós não vamos passar simplesmente para outras pessoas, para uma babá cuidar, para uma secretária tomar conta. Deus, precisamos, claro, de outros profissionais, sem dúvida, na história, e temos muitas pessoas boas que nós podemos recorrer. Não temos dúvida em relação a isso. Mas a responsabilidade, ó Deus, primária, cai sobre nós, ó Deus. A responsabilidade até mesmo de correr atrás de alguém, de levar num médico, é do pai, é da mãe, obviamente. Deus, mas por mais incrível que isso possa parecer, até mesmo alguns de nós, em alguns momentos, alegando falta de tempo, oh Deus, temos transferido completamente a nossa responsabilidade para outras pessoas. Espírito Santo, te pedimos que o Senhor nos mostre qual é a ação ou qual é a omissão que nós temos tido diante da nossa casa, trazendo respostas socialmente aceitas de que está tudo bem. Mostra-nos, ó Deus, para que possamos, como Jacó, lutar em oração, perseverar na nossa fé em Teu nome, em trazer, ó Deus, as nossas lutas, anseios, medos, dores de cabeça, ó Deus, que os nossos filhos estão sentindo e provocando um momento tão complicado na nossa história. Espírito Santo de Deus, nos ajude a sair desses apuros com a porta do nosso quarto fechada. Pedimos, ó Deus, por meio do Teu poder, por meio da nossa fé que nós temos no nome de Jesus, restaura a saúde da nossa família, Deus. Restaura casamentos dessa igreja, ó Deus. Restaura, ó Deus, a família do Brasil, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, da indiferença e da transferência, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a crescermos em intimidade contigo por meio da nossa oração perseverante. Em nome de Jesus.